Primeiro quero assinalar e a todos que têm me escrito mensagens as mais diversas, que tal como todos companheiros senadores, companheiras senadoras da base aliada, assinei o pedido de comissão parlamentar de inquérito para apurar os fatos ocorridos, seja com a administração da Petrobras, seja com as empresas de trens, de metrôs em São Paulo, bem como na usina de Pernambuco. E, portanto, avalio como importante que façamos esse trabalho da forma mais isenta, responsável e séria possível, e coloco-me à disposição de meu partido para ajudar no que for necessário. Mas quero hoje, senhor presidente, assinalar um bonito artigo que o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, escreveu na semana passada, dia 27 de março de 2014, publicado em Tendências e Debates da Folha de São Paulo. Alexandre Padilha, que é médico, que foi ministro das Relações Exteriores durante o governo Lula e ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff, aqui nos fala do relacionamento que teve com seu pai, Anivaldo Padilha, e com sua mãe, a doutora Leia Chaves, desde menino. Filhos da resistência. Como Ulisses, tenho ódio e nojo da ditadura, mas não carrego o ressentimento. A infância em comum me proporcionou valores firmes. Isso estava no olho do artigo. E assim começa Alexandre Padilha. Eu estava prestes a completar 8 anos de idade quando abracei meu pai pela primeira vez. Até então, a ditadura nos havia mantido afastados. Meu pai ficou 11 meses sob tortura. Um tempo depois de sair da prisão, tive de partir para o exílio quando minha mãe já estava grávida de mim. Depois da anistia, ele pôde voltar ao Brasil. Foi quando o vi chorar pela primeira vez. Até os 3 anos, não tive endereço permanente para escapar da repressão. Minha mãe, que também militava em grupos de contestação à ditadura, mudava-se constantemente. Fui, como tantas outras, uma das crianças da resistência. Muitos são os significados de ser filho de pais da resistência, separados pela ditadura. Em primeiro lugar, por forças das circunstâncias, ganhei uma consciência política de maneira tão precoce quanto natural. Desde muito cedo, tinham de me explicar o que era ditadura, o que era a luta pela democracia, para compreender a distância do meu pai. Aos 4 anos de idade, minha avó paterna me ensinou a ler e a escrever para poder me comunicar com meu pai. Nas cartas e presentes que chegavam, vivia um pouco da sua vida no exterior. Soube que ele falava outra língua, convivia com outra realidade e fui informado de que tinha ganhado uma madrasta americana, um irmão e depois outro. Pude abraçar minha madrasta anos antes de poder abraçar meu pai e meus irmãos. Nas cartas que enviava, dividi com ele minha infância no Butantã, o bom desempenho escolar, o fim dos 23 anos de fila no Corinthians, no Campeonato Paulista de 1977 e as férias no litoral com minha mãe e meu padrasto. Sabia que essa separação entre pai e filho era a consequência de um regime ditatorial que nos priva da liberdade, que persegue e mata quem tem ideias diferentes. Também vivi histórias engraçadas. Nos comunicávamos muitas vezes por fitas cassetes que amigos levavam e traziam. Foi assim que ouvi pela primeira vez a voz dos meus irmãos e eles a minha. Um dia, quando tinha mais de 10 anos e meu pai tinha voltado para o Brasil, estava jogando bola no quintal da casa da minha avó e meu irmão mais novo perguntou: "Ô Alexandre, como você jogava futebol quando vivia naquela caixinha?" A caixinha era o gravador e na inocência de um garoto de 4 anos era lá que o irmão dele morava, porque era daquele alto-falante que saía a sua voz. Como outras crianças da resistência, tive o privilégio de ter uma família muito ampla.
Tenho incontáveis tios da resistência, aqueles solidários amigos e amigas de minha mãe e do meu pai. Eram pessoas que se arriscavam para levar e trazer essas cartas e fitas cassetes, sabedores do valor do diálogo entre um pai e seu filho, entre os irmãos, entre as famílias. Gente que nos acolhia com afeto, que nos protegia nas piores horas, porque compartilhava o sentimento de viver perseguido, censurado, agredido. Sou grato a eles. Como o doutor Ulisses Guimarães, também tenho ódio e nojo da ditadura, mas não carrego ressentimento. Conto essas histórias com leveza. Tive uma infância em comum e ela me proporcionou valores firmes. Acredito nos benefícios do diálogo, na liberdade de imprensa e opinião, na possibilidade das pessoas reverem suas posições, no valor dos partidos, na capacidade transformadora da sociedade civil. Vivi a campanha da anistia, as diretas já, e fui às ruas como líder estudantil cara pintada para tirar um presidente da República do poder pela força da democracia. Ao lutar pela democracia, meus pais ergueram biografias que os engrandecem. Tenho orgulho da vitória que eles ajudaram a construir. Prezado presidente Jorge Viana, hoje Alexandre Padilha, depois de passar para o ministro Arthur Quioro, a pasta da saúde, desenvolve agora uma atividade de grande responsabilidade como candidato indicado. Ainda falta ser designado oficialmente pela convenção do partido, mas indicado para ser governador do estado de São Paulo. Hoje é um pré-candidato que está percorrendo o estado e eu quero aqui dar o meu testemunho sobre a qualidade do seu trabalho, da sua formação, e que inclusive está expresso num artigo tão belo. Dentre outros programas pelos quais Alexandre Padilha e agora Arthur Quioro agora é responsável, respectivamente, está o programa Mais Médicos. Eu tive a oportunidade, na última segunda-feira, tendo sido convidado pelo ministro Arthur Quioro para conversar com os médicos cubanos, 700 que estão ali hospedados no Hotel Excelsior, realizando o seu treinamento de 3 semanas. Na última segunda-feira eu fiz uma palestra para eles de 2 horas, e falando sobre as experiências do Brasil com o Bolsa Família e a perspectiva da renda básica de cidadania. E eis que uma das médicas cubanas, a doutora Elisa Maria Ribeiro, datada da segunda-feira, 31 de março, me escreveu um poema, senador Jorge Viana, que aqui gostaria de ler para todos conhecerem a forma como os médicos cubanos estão se colocando ao virem ao Brasil. Estimado senador, estes falidos médicos cubanos vêm semear amor na floresta ilhano, ou seja, sinceramente, temos muito prazer de ficar neste país e nós vamos vencer todo a dor de raiz. Este povo brasileiro pode abrir seu coração, porque os médicos cubanos darão toda a sua paixão. Ao entrar no consultório, podem se sentir seguros. Haverá sorriso de ouro e olhos muito puros. Somos colaboradores, mulheres e homens de ciência, levantando as cores da paz e consciência. Um mundo melhor é possível. Amar a humanidade é a maior tarefa. Repartir felicidade. Senador Jorge Viana, acho que este poema, que inclusive eu li ali na ocasião e perguntei a eles, gostariam, as senhoras e os senhores médicos de Cuba que chegam ao Brasil, que eu lesse esse poema como uma mensagem de todos os médicos aqui presentes, 700 presentes no auditório, para que o povo brasileiro conheça o sentimento com que estão vindo ao Brasil. E eles sim pediram que eu lesse e agora estou aqui cumprindo o meu compromisso também, numa homenagem ao ex-ministro Alexandre Padilha, ao atual ministro
Arthur Quioro e à presidenta Dilma Rousseff, responsável pelo programa Mais Médicos. Muito obrigado, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras. Eu cumprimento o senador Suplicy pela leitura